Boa noite. Boa noite, gente. Ai. Aqui está chovendo demais. Já acabou a luz 2 vezes. Portanto, se a luz acabar, eu voltar, eu saio e entro novamente, tá? Boa noite, Clara, Deise, Rosa, Linda Rocha. É um prazer, muito bem. Tá saindo direito o som e a imagem? Nossa, um prazer enorme estar aqui. Andréia. Vocês leram o capítulo? Boa noite, Andréia, Rose, Clara Teixeira. O som tá bom, né? Então já são 8h30 em ponto. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando, os trabalhadores e os servos de Maria. Fico muito emocionada de ver, apesar de um mês, né? Porque um mês são 30 dias depois, todos estão aqui fiéis ao curso. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre amigo, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, e peço, Senhora, que me intua, me ampare nesse momento desse curso, coloque tudo o que for necessário para ser dito, mesmo que não esteja na minha programação, mas que o importa é obedecer à programação da espiritualidade. Que todos os espíritos aqui trazidos, que todos os desencarnados suicidas, e eu vejo que hoje também tem não suicidas, que sejam bem-vindos, que o estudo da noite de hoje seja bem proveitoso para todos nós. Graças a Deus. Quarto hoje está cheio, espero que a casa de vocês também, né? Como um pronto socorro de atendimento para esses espíritos que ainda necessitam, tanto quanto nós, de um monte de coisas, né? Gostaria que lembrar para quem tiver interesse, colocar um copo de água, que hoje eu esqueci, porque eu estou aqui com meus netos, então a vida fica difícil, né? Por isso que eu entrei um pouquinho mais tarde hoje. E hoje nós estamos na nossa quinta aula, que seria o capítulo 4, Jerônimo de Araújo Silveira e Família. É o nome do nosso título do nosso curso hoje. E como que o último curso eu achei ele muito grande e eu tive que dar ele rápido e tive que no final pular algumas coisas, então eu combinei com a Simone e ela autorizou que então eu vou dar esse capítulo em 2 partes, tá? Para que seja bem dado, para que seja dado com calma, para que possamos fazer reflexões em cima do que está acontecendo com Jerônimo, que possamos trazer para a nossa vida o que está acontecendo com ele, que também é passivo de acontecer com a gente. Então esse curso, conforme eu disse na primeira aula, ele teve data de começar, mas não tem data de terminar. E como ele não tem data de terminar, vamos dar o curso de uma forma tranquila, calma, se tiver que dividir. E vão ter outros capítulos que eu vou ter que dividir, já falei com a Simone. Então, hoje nós vamos dar a primeira parte desse capítulo, mas antes eu vou fazer um recordando, né? Na aula passada, que foi quando os suicidas foram recolhidos, né? Camilo e todo o seu grupo foi recolhido do Vale dos Suicidas. E aí eles levaram para aquele comboio, que a descrição de Ivone Pereira era como se fosse uma forma de disco voador, né? Então eles foram levados e quando eles foram chegando lá perto do Hospital de Maria de Nazaré, as persianas foram abertas e eles puderam vislumbrar aquela parte exterior. Apesar de não ser muito linda nem agradável, mas muito melhor do que no Vale do Suicida, que estava sempre com aquela sensação de nuvens pesadas, tempestades e nuvens grossas. E aí eles começaram a ver aquela muralha, e na muralha tinha escrito Legião de Servos de Maria. E embaixo, Colônia Correcional Maria de Nazaré, do qual Camilo ficou muito, assim,
espantado, né? Assustado, na verdade. E essa muralha, ela tinha uma aparência das velhas fortalezas medievais. Eles entraram, baixaram aquele portão enorme, tinha um fosso em torno da muralha, não tinha pessoas fora, tinha aqueles salpicados de neve. E quando eles entraram, tudo era branco lá dentro. E eles foram levados direto para o hospital de Maria de Nazaré. E lá dentro, eles pararam em frente... Perdão, voltando. Eles entraram e o comboio parou em frente a um prédio que estava escrito Departamento de Vigilância. E embaixo, Seção de Recolhimento. E eles foram levados justamente para essa seção de recolhimento e matrícula. Lá eles foram matriculados, conforme eu falei da outra vez, o pensamento foi fotografado de uma forma que ele ainda não tinha visto, não tinha tido nenhum conhecimento disso. Depois de todos matriculados, separaram os homens das mulheres, para que não houvesse aquele problema de estar junto com pessoas do qual tiveram problemas encarnados. E eles foram levados para num outro comboio, num outro veículo que cabia 10 pessoas e foram levados direto para o Hospital de Maria de Nazaré. Lá eles foram recebidos por alguns hindus, sendo eles Romeu e Alcete, e pelo português Joel Stil, né? Eles foram recebidos, boas-vindas no hospital, foram levados para a enfermaria, tomaram banho, receberam roupas limpas, receberam um caldinho que cada um provou que tinha o gosto que melhor lhe convinha, que mais gostava, né? E depois de um tempo eles começaram a ficar cada um fazendo a sua reflexão e cada um começou a contar a sua história. E aí a catarse começou. E quando começou, e dentro dessa enfermaria, tinha uma placa enorme escrito silêncio. E aí quando viu que aquele já tinha havido todo o descontrole psíquico de todos eles, o enfermeiro hindu entrou e disse que eles desrespeitaram uma das leis do hospital, que era a lei do silêncio. E aí eles começaram a passar pelo primeiro momento, pela disciplina do local, coisas que eles não tinham na vida deles. E no dia seguinte, Joel Stil foi quem pegou Camilo e levou ele para a sala de cirurgia, aonde ele fez a cirurgia no perispírito dele, foi levado em seguida para uma enfermaria, onde ele percebeu a necessidade do silêncio e de ficar com as suas reflexões. E assim terminou o capítulo passado. E aí todos operaram, todos fizeram a cirurgia no seu perispírito, e passando algum tempo começou a saudade bater, né? E Camilo nos relata da seguinte forma: não lográvamos notícia de nossas famílias e tampouco dos amigos. No entretanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futura, né? Antes que eu explique isso, o que vinha a ser as visitas mentais, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 18, os Espíritos nos dizem assim: os espíritos sofredores reclamam por prece, e elas lhes são úteis, porque vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados e ficam menos infelizes. Mas a prece tem uma ação mais direta sobre eles, reanima sua coragem, provoca-lhes o desejo de elevarem-se através do arrependimento e da reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. Nesse sentido, a prece pode não apenas aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. E isso é um alerta muito grande para a gente ver a importância da prece. A importância de fazer uma oração para os seus entes queridos. Fazer uma prece pelos suicidas, que a gente não precisa saber nem do rosto e nem do nome. Mas os suicidas receberão onde quer que eles estejam. E aí, como eram feitas essas visitas mentais? Porque todos eles estavam muito tristes, porque eles não tinham notícias de ninguém. E eles queriam saber. Aí você vê a importância do lar, da família, né?
daquele aconchego, dos amigos queridos do coração. Porque quando nós estamos distantes e nos sentimos abandonados, a primeira coisa que a gente faz é a casa, é a mãe, é o pai, os irmãos e os amigos. Eu me lembro uma vez que eu viajei, que eu fiquei fora do Brasil algum tempo, e aí eu passei por um local e eu vi a nossa bandeira. Gente, quando eu vi a bandeira do Brasil, eu fiquei tão emocionada, eu comecei a chorar. Falei, gente, que bandeira linda que é essa nossa bandeira, né? E aí, pela primeira vez, eu tive a noção de civismo, né? De patriotismo, de amor à minha terra, à minha pátria e à minha bandeira. E como eram feitas essas visitas mentais? E aí Camilo nos fala, em cada enfermaria, um aparelho eletromagnético reproduzia numa tela a imagem da pessoa que orassem por eles. Mas, infelizmente, isso era raro de acontecer. E essa tela, esse aparelho é como se fosse um grande telão e aparecia as pessoas em tamanho quase que natural mesmo. Era um telãozão. Mais adiantado do que seria o nosso aparelho de televisão. E por que era raro disso acontecer? Por que as preces não chegavam? E aí o Camilo nos relata. O aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece. Aí a gente vê como é importante a gente se recolher num momento de oração. E uma coisa que eu achei muito lindo que André Luiz disse no livro Obreiros da Vida Eterna, ele disse que a prece é o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Quer dizer, nós não temos noção desse poder que é a prece. Como ela consegue alcançar, acalmar, aliviar os sofredores. É pela prece que enviamos aos espíritos superiores as vibrações aos irmãos em sofrimento. Às vezes nós não temos condições de chegar naquele lugar que o espírito sofredor está, então ela é uma prece intercessória, ela chega a um espírito superior, para esse espírito superior encaminhar aquele espírito que está necessitando naquele momento daquelas orações. O poder da prece está no pensamento e não depende nem de palavras, nem de hora e nem de lugar. A gente pode estar no meio da rua, num momento de muita turbulência, e a gente pode elevar nosso pensamento a Deus naquele momento ao Mestre e ao Pai. E nesse momento a gente elevar o pensamento e orar por uma pessoa que muitas das vezes, não sei se já aconteceu com vocês, de eu estar parada e vir aquela imagem daquela pessoa constante na minha cabeça. E como isso já aconteceu mais de uma vez, eu paro imediatamente e envolvo aquela pessoa na vibração de paz e amor. Porque eu não sei o que está acontecendo, mas para eu ter captado a imagem, o pensamento daquela pessoa, é porque ela está necessitando naquele momento daquela oração. Sugiro que vocês todos façam isso também, porque é uma coisa tão sutil e tão despercebido que a gente às vezes fala assim, gente, essa pessoa hoje não sai da minha memória, eu toda hora lembro dessa pessoa. Sabe por que está lembrando? Porque essa pessoa precisa de uma oração. Os espíritos estão nos ajudando, nos pedindo para que nós possamos, através de uma prece, pedir que Maria interceda, né? Que alivie sua dor e alivie, que coloque luz na sua vida, que a gente não precisa nem pedir nada, porque até para pedir nós somos meio fraquinhos, né? Só falava, Mãe Santíssima, envolva essa minha amiga ou minha mãe, sem quem quer que seja, nas suas vibrações de paz e amor. E que seja feita a sua vontade, porque nunca a nossa, né? E quando eu vi essa passagem da prece, eu lembrei da parábola do fariseu republicano. Porque foi quando Jesus estava num templo de oração com seus discípulos e ele viu dois homens entrando para orar. Um era o fariseu e o outro era o republicano. E o fariseu, muito altivo, muito orgulhoso, ele impede, nariz arrebitado para cima, ele dizia, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, né, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse republicano.
eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo. E aí começou a dizer tudo que ele fazia. Enquanto o publicano, ele só batia no peito e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. Porque essa é a prece sincera, sem muitas palavras, né? Sem muitos alardes, eu que sou bom, que sou ótimo. Gente, somos coisas nenhuma. Meimei nos diz a respeito da oração o seguinte: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-los, não a só nós mesmos como aos outros. E é exatamente isso que os suicidas precisam, de força para suportar a sua longa caminhada, porque a caminhada é muito longa, nós sabemos disso. A prece, quando nós estamos em momentos de angústia e de desesperos, é necessário que a gente pare um minuto, feche os olhos, se reserve e eleve o pensamento a Deus e fala: Senhor, preciso de Ti, preciso da Tua ajuda. Pai amado, Tu que é Pai, Tu que é meu Pai, me abrace, me coloque no Seu manto, me coloque nas Suas mãos, a minha vida, e me ajude nesse momento tão difícil. Porque às vezes o momento é tão difícil, tão complicado, que nós não sabemos nem o que pedir. E o Pai entende essa nossa incapacidade no momento de desespero e de transtorno, não saber nem pedir. E aí vem o esquecimento dos encarnados. Camilo relata que quando ele começou a angústia, não chegava nenhuma notícia, não chegava nada da família dele. E aí ele começou a ver que existia outras preces, mas que existia o esquecimento dos encarnados. E aí ele falava: daí as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nos sentirmos esquecidos, privados de qualquer informes. E André Luiz querendo saber, igual o André Luiz querendo saber a notícia da família dele. Ele saiu do umbral, foi pro nosso lar e ele queria, porque queria saber da mãe, do pai, onde estava outro, como é que estava a família, como é que estava tudo. E André Luiz percebe que não só o suicida, mas como é normal, quando a pessoa desencarna, querer saber da sua família. E é muito triste quando se constata o esquecimento deles. Da mesma forma que André Luiz, quando em um determinado momento ele teve possibilidade de ver quem orava por ele, e ele viu que as únicas 2 pessoas que oravam por ele eram a mãe, já desencarnada, e uma mulher que ele atendia, o esposo, de graça, em função da secretária botá-la para entrar, e o André Luiz ainda olhava assim meio relutante. Então, como é importante não nos sermos esquecidos, né? A gente tem sempre que pensar: e se eu estivesse do outro lado? Como é que seria se eu estivesse do outro lado e ter visto que ninguém orou por mim? Mas mesmo assim, eles não eram esquecidos, porque ainda tinha a oração dos desencarnados. E essa oração, ele nos conta o seguinte: os instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além, ou seja, de espíritos que já tinham sido desencarnados, de outras zonas astrais, como de outras localidades da nossa própria colônia, chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria, mas as imensas de Maria para as nossas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. E aí nós temos que lembrar que Maria é a nossa grande intercessora. É ela que sempre intercedeu pela humanidade, né? Ela é a grande intercessora da humanidade. E isso me fez lembrar, de quando Jesus transformou a água em vinho. E ali foi a primeira intercessão que Maria fez por nós. Foi quando eles estavam numa festa de casamento e em um determinado momento o vinho acabou. E Maria foi falar com Jesus. Jesus,
o vinho acabou. E Jesus fala, mas o que quer que eu faça? Ainda não chegou a minha hora. Ainda não era momento de Jesus fazer os milagres. E Maria, como boa mãe, né, ela faz um sinal para os ajudantes e vira para eles e fala o seguinte, faça tudo o que ele mandar. E vira as costas e vai. E Jesus, como um bom filho amoroso, mandou que enchesse vários tonéis de água e na medida que eles foram carregando para os convidados, as águas foram transformadas em vinho. E aí foi a primeira vez que Maria intercedeu em público por nós e foi a primeira vez que Jesus fez o seu milagre. Então, para você ver como essa prece é uma prece milagrosa. E os desencarnados, eles pedem a intercessão dela para que alivie todas as dores e sofrimentos, que vão ser muitas, dos espíritos que cometeram a grande loucura de entrar no plano espiritual pela porta do suicídio. Por isso que eu tenho um casal de filhos e sempre que eles crescem, ainda mais filho homem, eu achei que deu mais preocupação ter filho homem do que filha mulher. E quando eles saíam, ainda mais o meu filho, né, que homem tudo é permitido, né, tudo pode, eu falava, Maria Santíssima, minha mãe, proteja meus filhos, que são seus filhos, nesse momento, porque agora eu não posso mais o que fazer. Então eu deixo em tuas mãos a guarda deles, para que você cuide, vele e traga eles para casa sãos e salvos. Eu rezava isso mesmo todo dia. Às vezes eu falava, Maria, teu filho que tu me emprestaste como meu filho, ó, não tá fácil não, hein? Tô precisando de você nesse momento para corrigi-los. Porque filhos nos testa o tempo inteiro, né? Conto sempre com Maria e ela sempre me atende. Rosane, de mãe para mãe. É isso mesmo, Rosane. É de mãe para mãe. É de mãe para mãe mesmo. Uma mãe entende bem a outra mãe. Entende bem a aflição do coração dos seus filhos, né? Ela sabe como o coração de mãe quando fica batendo achando que alguma coisa deu errado, porque realmente deu errado. E nessa hora a gente pede que ela interceda pelos nossos filhos, que antes de serem nossos filhos, são os filhos dela também. E temos também a mãe de André Luiz, né, orando, pedindo intercessão e numa esfera superior que ela estava. Maria, quem sempre nos... Não dá para ler, tá muito rápido que tá passando. E aí ela sempre intercede em outras esferas. Intercedeu por André Luiz quando ele estava no umbral. Intercedeu também pelo seu ex-marido e as duas amantes quando ele estava em trevas compactas no umbral. Ou seja, numa zona mais inferior do que André Luiz estava. E aí isso ela pede ajuda de Clarencio, um dos ministros lá da colônia Nosso Lar, em que ele não era só um ministro. Eu tenho um livro que fala sobre ele, da elevação espiritual que ele tinha, que era uma coisa linda, que não deu para trazer agora. Mas um dia ainda vou botar ele no nosso livro aqui, porque vale a pena saber quem é Clarencio, né? Quem é Clarencio realmente. E aí a mãe de André Luiz também é uma intercessora, porque toda mãe intercede pelos seus filhos. Toda mãe pede, Senhor, ajude meu filho nesse momento. Ele está com uma visão assim meio equivocada do certo e do errado, mas ele vai melhorar. Me ajude para que eu possa encaminhá-lo nessa encarnação para o bem, né? Porque às vezes nós viemos com uns filhos assim bem difíceis, que é a nossa obrigação de colocá-los no bem. E aí vem a prece sincera. E aí o Camilo conta, da terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec se congregavam periodicamente em gabinetes secretos emitindo pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente através de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas,
cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. Olha só que importante, porque nós somos os discípulos de Kardec. Nós somos os ceareiros de Maria. Nós somos os trabalhadores de Jesus. Nós estamos aqui para nos auxiliar. E como é importante os trabalhos da Casa Espírita, porque esse capítulo hoje é muito voltado para a prece e a importância da prece. Em função, as casas espíritas, ainda mais nesse momento de pandemia, como é importante a oração nesse momento tão crucial que nós estamos passando. Na nossa casa espírita, quando nós entramos de recesso por causa da pandemia, porque a gente obedece às diretrizes da federação, então nós começamos a fazer o tratamento espiritual à distância. Então, e virtual, né, pelo Zoom. E toda vez eu esqueço de desligar esse alarme, porque hoje eu faço prece do tratamento espiritual à noite. Por isso que toda vez toca esse alarme, que é na hora que lá o Cefa está começando a fazer, que eles todos recebam essa vibração também desse momento. Então, quando começamos a fazer o tratamento espiritual à distância para os encarnados do tratamento espiritual de manhã e de noite, nós começamos a perceber a necessidade de não fazermos só o tratamento espiritual à distância. Os espíritos começaram a pedir, e os espíritos também que coordenam o trabalho, o mentor da casa. Então, do tratamento espiritual à distância, que era só um tratamento espiritual, né? Nós começamos a fazer prece pelos desencarnados, pela Covid, que chegaram no plano espiritual de uma forma muito trágica, ainda procurando respiradouro, sabe? Numa outra época também quanto isso. Pelos moradores de rua, porque foi no momento em que tudo se fechou e eles não tinham mais nem como aonde beber água. Começamos a pedir pelas famílias também, porque as famílias começaram a ficar muito desestruturadas no momento que todos ficaram presos dentro de casa. Pedimos pelos animais que estavam na rua, que precisavam de comer, que precisavam de amparo. Ainda mais que a nossa casa, o mentor, o nosso patrono é Francisco de Assis, né? E pedimos pelo suicida também. E como nós recebemos mensagens de agradecimento por essas preces recebidas, por esse bálsamo no coração, por esse refrigério. Um espírito falou para mim que o momento que ele tinha de refrigério eram os momentos que ele recebia as nossas vibrações mentais. Então, nós somos os ceareiros, nós somos os trabalhadores de última hora, nós somos os espíritos ajudando outros espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados. E Jesus nos disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus quis dizer com isso? No nosso momento de oração, nós temos que nos fechar no nosso quarto, que é o nosso mundo interior, né? E fechar a porta para tranquilizar a nossa mente, porque a nossa mente é muito barulhenta. E fechando o nosso quarto e a nossa porta, a porta do nosso quarto, que é quando estaremos totalmente isolados, e para que possamos conseguir nos concentrar e elevar nosso pensamento a Deus, pedindo para quem nós queremos ajudar. Não precisamos saber o rosto nem nome de ninguém. Vamos pedir para as pessoas de Covid, que estão com milhões de sequelas, pelos suicidas que não conseguem mais ver uma luz no final do túnel. Mas quando fizermos essa prece, fazer essa prece se ligando à Mãe Santíssima, que ela é a nossa intercessora, a Jesus, mestre amigo. Eu sempre me ligo muito a Dr. Bezerra, pedindo ajuda para todo esse grupo, que não é só os suicidas que precisam de ajuda, que precisam dessa oração fervorosa. Porque o aparelho só registrava as preces que eram feitas de dentro do coração, de dentro da alma. Para você ver, no livro Nosso Lar, quando André Luiz,
no Vale do no Umbral, ele resolve realmente, naquele momento de desespero, ele começa a orar e ele diz ali que ele não sabe por quanto tempo orou. Para você ver a entrega dele na oração. Que ele rogava ao Pai, que se ele era pai, ele era filho, e ele precisava daquele Pai misericordioso. E foi pela primeira vez, quando ele se rendeu, através dessa oração, quando ele se deixou o orgulho de lado, a vaidade de lado, e ele deixou a vaidade literária dele também, e aí aparece Clarence. E aí do peito de André Luiz começou a se formar uma luz que começou a dissipar toda aquela névoa que estava em torno dele no umbral. E aí chega Clarence com a sua equipe e o resgata. E quando ele pergunta quem era Clarence, ele diz: eu sou somente seu irmão. E eu achei essa passagem muito linda, porque eu nem tinha pensado em falar nada disso. Porque pela primeira vez André Luiz se sentiu filho desse Pai misericordioso, que atendeu a sua prece. E aquele homem que estava ali, que era um ministro, Clarencio, ele responde: eu sou seu irmão, porque se Deus é seu pai, é meu também, então nós somos irmãos. Gente, deixa eu voltar para cá, que eu já estou aqui viajando. E aí eles recebiam visitas rápidas de entes desencarnados, né? É por isso que é bom fazer uma aula com mais tempo, né? Que a gente pode pegar outros livros, pegar outras informações, porque tudo é conhecimento e tudo é estudo, né? E aí eles recebiam visitas rápidas de entes desencarnados e Camilo nos diz o seguinte: só muito tempo mais tarde nos foi outorgado a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido do túmulo. Mesmo assim, porém, devíamos contentar-nos com a aproximação rápida. E por que ele quis dizer, o que ele quis dizer com essa aproximação rápida? Eles tinham o direito de receber a visita do avô, do pai que desencarnou, pessoas que já tinham desencarnado, mas era uma visita muito ligeira. E aí o Camilo nos responde: o suicida está para a vida espiritual como sentenciado está para a sociedade terrena. Ou seja, eles não tinham direito a regalias normais. Eles viviam num plano expiatório penoso, porque era penoso. Apesar de estar no Hospital de Maria de Nazaré, amparado por todos aqueles espíritos de escola, mas a expiação era penosa. Não era permitido a presença de outrem que não os seus educadores, porque eles ainda estavam muito psiquicamente totalmente desequilibrados. Eles não podiam ter pessoas de outros núcleos do lado deles. Não poder afastar-se do pequeno círculo dado seu estado vibratório, até que os efeitos da infração sejam totalmente eliminados. Então, para você ver, eles são uns criminosos, né? Quando chegam no plano espiritual, ele tem tratamento de criminoso, porque ele acabou com aquilo, ele não podia terminar nem com a vida dele, nem com a vida de ninguém. Porque o Jesus, quando Moisés desceu com a tábua da lei, dizendo não matarás, não matarás ao outro e nem a você mesmo. Ali está dito, não matarás de jeito nenhum. E isso é uma infração muito grande. E Jesus nos diz o seguinte: e serás atado de pés e mãos, lançado às trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. Dali não sairás enquanto não pagares até o último centil. Então, isso que Jesus quis dizer, choro e ranger de dentes. Porque quando retornamos ao plano espiritual, é necessário que nós paguemos as nossas contas. Nós vamos, nos melhoramos lá e retornamos para o plano encarnado para que possamos pagar até o último centil. Mas Camilo e todos seus amigos, os suicidas, já tinham começado o pagamento quando chegaram já no plano espiritual, em função da sua grave infração. E aí Camilo nos conta que eles tiveram 2 acontecimentos que para o desenvolvimento das forças no ajustamento ao plano espiritual. Primeiro acontecimento,
eles foram convidados pelo jovem Dr. Roberto de Canalejas a participar de uma importante reunião para aquela tarde, para esclarecimento do interesse geral. E aí, Jerônimo, muito rebelde, muito grosseiro, ele disse que não era porque ele estava ali recolhido que ele teria que participar das reuniões que estavam sendo dadas e que ele não ia participar dessa reunião, mas que ele tinha um pedido a fazer. E Roberto de Canalejas, muito educado, simpático, um diplomata, lhe respondeu o seguinte: estou ao seu inteiro dispor, meu amigo, em que deverei atendê-lo? E aí Jerônimo começa. É que tem necessidade imperiosa... 2 minutos, gente, que eu não estou enxergando direito. Ai, que ótimo, acendeu a luz. É que tenho necessidade imperiosa de encaminhar certa petição à benemérita diretoria dessa casa. Aflijo-me pela falta de informe de minha família, que não vejo há muito, nem eu sei há quanto tempo. Em vão tenho esperado notícias e já não me restam forças para sofrer no peito as ânsias que me dilaceram. Desejo a obtenção da licença de a muito digna diretoria desse hospital para ir até a minha casa certificar-me dos motivos que ocasionam tão ingrato silêncio. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Será possível encaminhar um requerimento ao senhor diretor? E aí, e ele fazendo esse pedido, né? E antes que ele seja levado ao hospital, o Roberto falou que levaria, que não teria problema nenhum, pegou a petição, levou a quem deveria levar para que fosse autorizado. Foi autorizado que ele fosse até lá para que ele tivesse uma audiência, mas antes dele ir a essa audiência, ele levado ao hospital, ele exigiu que Joel devolvesse toda a roupa que ele tinha deixado assim que ele havia chegado lá. Porque ele não queria se apresentar no gabinete do maioral, porque ele ainda estava com aquele formato de encarnado, né? Que se tem um maioral, é poderoso, e a questão superior no plano encarnado não é quem tem mais dinheiro, nem é quem tem mais conhecimento, é quem tem mais envergadura moral, que era uma coisa que ele não sabia, e ele falou que ele não ia se apresentar no feio sudário de enfermaria, com aquele roupão. Então ele já dá aí para tu ver como Jerônimo era rebelde. Ele exigiu que essa roupa fosse devolvida a ele. E Jerônimo tinha como característica da sua personalidade um caráter rebelde e violento, orgulho e vaidade. Dentre os 10, era o que mais era indisciplinado, ou seja, mal educado. Resumindo o que ele era. E ele foi levado com sua roupa ao diretor do hospital. E quando ele foi levado ao diretor do hospital, com toda aquela arrogância, com toda a pavonagem dele, quando entrou o diretor do hospital, ele deu um salto para trás, porque, vou até ler conforme Camilo fala, deu um salto o pobre Jerônimo, que se havia sentado, procurou levantar-se, e o seu primeiro gesto foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. E aí você vê a envergadura moral daquele diretor que estava ali, porque só ele dá de cara com ele já não queria mais a reunião, já não queria pedir mais nada, ele queria ir embora, tamanho era a firmeza e o caráter daquela pessoa que estava na sua frente. E no Livro dos Espíritos, na questão 274, Kardec pergunta: as diferentes ordens dos espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes, há entre eles subordinação e autoridade? E os espíritos respondem: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e que eles exercem por uma ascendência moral irresistível. E foi exatamente isso que Jerônimo sentiu, uma ascendência moral irresistível, ao ponto dele querer se levantar e fugir. E aí ele começa a relatar
À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, rigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo, onde cintilava formosa esmeralda, qual estrela, túnica de mangas fartas e faixa à cintura e sandálias típicas. O oval rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas e de seus olhos fúlgidos e penetrantes, como se desprendiam chispa de inteligência e penetração magnética. E aí a gente vê a ascendência moral era tão grande, tão grande, tão grande, que ele achou que ele era um príncipe. Tipo assim, não, ele não pode ser uma pessoa normal. Ele é um príncipe. E aí o irmão Teócrito, antes que ele desse escutasse o pedido dele, ele quis fazer um esclarecimento. Meu amigo, meu irmão Jerônimo, devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe e por isso não sou arrastado a título de alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem, que tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências sobre a Terra, aprendeu no trajeto algo com que a própria Terra se relaciona. Ou seja, como é importante a gente dar valor à nossa encarnação e estarmos aqui aprendendo o que nós viemos aprender. A gente não está aqui a passeio. E ele continua, sou um servo de Jesus Nazareno, eis que me honro de ser, embora muito modesto, pobre de méritos, rodeados de senões. Ou seja, ele não se sentia merecedor daquilo tudo. E quem era esse irmão Teócrito? Era o diretor-geral do departamento hospitalar e o chefe da falange de médicos. Eu sempre vou ficando dizendo quem eles são para a gente não se perder. E Jerônimo começa a relatar todo o seu desejo de ver a família, a Margaridinha, tudo aquilo que ele já tinha falado lá acima com Joel, com Roberto Canalejas, que ele não estava recebendo notícia. Ele começa com aquele mar de lamúria. E o irmão Teócrito diz o seguinte: dar os conselhos, ele faz a advertência e esclarece o necessário e diz o seguinte: de modo algum eu aconselharia a preteris este recinto, onde tão penosamente te reergues, pelas influenciações deletérias dos ambientes terrenos, ainda que apenas por 1 hora, ainda para que procurar informes dos teus filhos. E aí a gente pergunta, eles não poderiam dar essas informações sem que Jerônimo fosse lá, faça o grau de periculosidade? Porque Jerônimo estaria se expondo. E aí nós lembramos quando André Luiz também ficava pedindo a visita, quero visitar minha casa, e ele só foi visitar a casa quando ele tinha, ou quando ele supunha que ele já estava equilibrado de entrar na casa. Foi quando ele viu que a casa dele já não tinha mais sua foto, que ninguém podia falar do seu nome, que a sua esposa não já estava casada, que seus filhos não tinham a permissão nem de falar nos nomes dele, e aí ele teve aquele desequilíbrio, enfureceu-se, foi até o umbral, que aquele umbral é o umbral interno, né? Aquele ódio, aquele desespero, e quando ele chegou lá, ele realmente caiu em si e voltou, e foi até o nosso lar pedir ajuda. Então, André Luiz, tendo permissão do plano espiritual acontecer isso tudo, imagina Jerônimo naquele estado que ele se encontrava. Mas o irmão Teócrito diz o seguinte: em regra geral, convém às entidades das vossas condições abastecer-se de quaisquer choques de emoções que alimente o estado de excitação em que se encontra. E aí nós vemos também no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, quando ela vai lá visitá-lo e André Luiz começa a ficar nervoso, feliz, chorando, e ela diz para ele: alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Ainda está fraco, filhinho, não desperdices energia. Para você ver como até a alegria faz a gente ter um desgaste muito grande. E por que isso tudo acontece? Pelo seu estado psicológico desorganizado. Jerônimo não teria condições psicológicas de suportar
os desdobramentos do seu ato de suicídio. Porque o suicida, ele acha que suicidou, mas que tudo para trás ficou ótimo, ficou maravilhoso, nada teve problema nenhum, e que não é verdade. E mesmo o irmão Teócrito fala, aconselhando, esclarecendo ele, que não era aquele momento que ele poderia visitar a família, ele era relutante, porque ele era teimoso, ele era mal educado, e ele insistia e ainda fala, suplico comiseração, trata-te de uma visita rápida, dou a minha palavra de honra. Quer dizer, ele não queria saber se ele estava infracionando as leis, as regras, ele não queria saber de nada, ele queria ver a família dele. E aí os conselhos e a advertência e os esclarecimentos, o irmão Teócrito vai falar agora. Coloca-se, falando para Jerônimo, coloca-se em situação melindrosa, razão por que foi ele entregue às próprias inconsequências, os quais farão com violência em torno dele o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente, porque não precisava ser de abrupto. Ele estava falando isso com Joel. E o irmão Teócrito ainda continua dizendo, e que, deixando de aceitar nossos conselhos e insurgindo-te contra regulamento desta instituição, cometerás falta cujas consequências recairão sobre ti. Esta visita será realizada sob tua única e exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela, ou seja, não é permitido, mas é o teu livre-arbítrio que o impõe. E aí Jesus nos disse, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que vem a ser livre-arbítrio? A capacidade de plantar o que a gente quer. Mas a justiça faz a gente colher exatamente o que plantou. E o livre-arbítrio, quando nós abusamos dela, nós temos as nossas consequências. Irmão Teócrito ainda continua. Santifica-lhe os caprichos... Aí ele ainda fala para o Joel. Satisfaçam-lhe os caprichos sociais terrenos, porque bem cedo se aborrecerá da terra, que o deixem agir como deseja. E qual eram esses desejos que ele queria? Vimos-lo agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de cascão dourado e sobressaltando ramalhete de rosas para oferecer à sua esposa, pois tudo isso exigiria da paciência vigilante de Joel, a quem haveria recomendado satisfazer os desejos. Quer dizer, até Joel ele teve que ter paciência vigiada, porque é difícil de aguentar você tá dizendo que a pessoa não pode, e a pessoa vai. E aí entra a auto-obsessão no Jerônimo, que é a condição de quando ele ainda era homem. Ele começou a achar que estava vivo. Ele era burguês, rico de Portugal, comerciante de vinho, zeloso de opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado, mas Teócrito diz o seguinte: a lição será amarga, mas ensejará mais rápido compreensão e consequentemente progresso. És ainda demasiadamente materializado, padecendo, portanto, muitos prejuízos terrenos para que nos possam compreender. Ou seja, ele não estava nem aí. E ele nos faz um alerta. O conhecimento do Espiritismo tem uma influência muito grande na adaptação do espírito no plano espiritual. Porque quando ele chega lá, ele sabe que está desencarnado, ele sabe o que está vivendo e antecipadamente compreende a situação que se encontra, que não era o caso de Jerônimo, porque ele ainda se considerava vivo. E aí o irmão Teócrito nos faz um alerta. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito aos regulamentos da nobre instituição. Olha que coisa importante, como a gente deve se educar desde encarnado para chegar lá educado. Certamente a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Gente, tudo que a gente faz aqui é para a gente chegar lá melhor, porque lá é a nossa casa. Nós temos que ter boa educação social, nós temos que ter boa educação em todos os momentos da nossa vida. A gente tem que se comportar corretamente, porque certo é o certo. E isso é uma reflexão muito grande. A boa educação auxilia tanto encarnado quanto os desencarnados.
A gente não tem que achar que isso está só no plano do encarnado. Precisamos aprender a respeitar os regulamentos impostos pela sociedade nossas aqui encarnada. Não estacionar em vaga de idoso, em saída de cadeirante, em vaga de cadeirante, porque outro dia eu vi uma pessoa que entrou, estacionou numa vaga de cadeirante, uma pessoa nova, limpa e fagueira, e foi fazer compra no supermercado. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, onde está o estado de consciência dessa pessoa? E isso não vai nos facilitar quando chegarmos no plano espiritual, porque nós precisamos desse grau de educação. Ai, meu Deus, como já é tarde. Mas isso também não é tudo. Os sentimentos depurados e o estado mental harmonizado, a princípio elevados às boas qualidades de caráter e de educação, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo. E o Paulo de Tarso nos disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Nós podemos tudo, mas depois nós vamos ver o que nós fazemos. E o irmão Teócrito nos diz o seguinte, há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-os para o dever. E isso é um alerta muito grande. Precisamos repensar nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos estão sadios, estamos percebendo a influenciação dos maus espíritos. Chico Xavier nos diz o seguinte, aprender a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. É necessário a higienização mental, é necessário a observância de todos os pensamentos que não são nossos. O que não são nossos a gente devolve, e o que são, porque nós pensamos também bobagem, a gente fazer uma higienização. Precisamos repensar nossos sentimentos. Que sentimento que eu estou tendo de ódio, rancor, mágoa? Por que eu estou tendo tanto sentimento ruim? Porque tudo me atinge e me fere profundamente? Por que eu estou tendo tantos melindres? Precisamos repensar as nossas decisões. Quantas decisões tomamos no calor da emoção que nos tornam um desastre em nossas vidas e muitas vezes irreparáveis? Quantas decisões são tomadas na influência pelos maus pensamentos e sentimentos? Ver o que construímos para nós mesmos. Precisamos rever os padrões de pensamentos e sentimentos, os padrões de pensamentos e sentimentos. As más decisões são sempre de natureza moral. Não adianta a gente dizer, ai, naquela hora eu estava nervosa, eu não sabia o que eu fiz, não estava em mim, que tem muitas pessoas que falam isso, estava assim. É natureza moral. Observar as decisões e as posturas que tomamos diante da vida. Porque nós estamos aqui no parque de diversão, não. Nós estamos aqui para nos observar o tempo inteiro e sairmos dessa encarnação muito melhor do que nós entramos. E fazer, nessa aula de hoje, a seguinte pergunta. O que temos de Jerônimos em nós que precisamos mudar imediatamente? É a reflexão que eu deixo para vocês. E o segundo acontecimento era acompanhar a trágica vigilância, acompanhar a trágica visita de Jerônimo à sua família. Então é necessário que a gente se observe, é necessário que a gente se enxergue, é necessário que a gente compreenda a nossa encarnação, é necessário que a gente pergunte, Senhor, o que eu vim fazer aqui? O que é importante que eu tenho aqui que resolver? Por que eu não me dou com esse filho, com esse marido ou com esse pai? O que eu tenho que fazer para isso tudo melhorar? Porque nós queremos resultados diferentes com os mesmos padrões. E nós estamos aqui, né, para ficar com esses milindres. Ai, meu Deus, falou isso para mim. Ai, meu Deus, como é que pode? Passou por mim, não me deu bom dia. Gente, não temos tempo mais para isso. O tempo urge. Já estamos tendo uma oportunidade enorme de estarmos aqui nessa virada. É para aproveitar o tempo perdido em outras encarnações que ficamos sentados no puff do coitadinho. E o assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, o qual se achava afeto todos os serviços exteriores da colônia. E quem era esse chefe de departamento? Olivier de Guzmão, que era o diretor desse departamento. Romeu e Alceste, ambos eram os hindus e assistentes
do irmão Teócrito e receber o grupo em seu primeiro dia. Só para sair posicionando vocês o tempo inteiro, porque com o tempo os nomes vão se perdendo. E Olivier de Guzmán, seu diretor zeloso, apelou à seção de relacionamentos externos no sentido de serem fornecidas 2 guias vigilantes de competência comprovada a fim de acompanhar a visita à Terra. Ramiro de Guzmán era diretor da seção de relações exteriores, chefe da expedição externas que visita os vales sinistros, dirigiu a saída do grupo de Camilo do Vale para o Instituto de Maria de Nazaré e, quando encarnado, ele foi sogro de Roberto de Canalejas. E assim, 2 vigilantes e Jerônimos embarcaram em um veículo em direção à crosta. Atravessaram estradas sombrias, aldeias miseráveis, habitadas por bandoleiros e criminosos desencarnados que ameaçavam atacar a viatura, mas recuaram tão logo perceberam a flâmara com o emblema Legião de Maria. E assim, Jerônimo se coloca na grande aventura que é visitar a sua família na crosta da terra, por mais que tenha sido orientado pelo irmão Teócrito a não ir. Ele não estava preparado para o que ele ia encontrar. E isso é muito importante. Quantas vezes nós recebemos psicografias e mensagens do plano espiritual em que nós fazemos alguns milhões de desejos, né? E esses desejos, os espíritos nos respondem que naquele momento não seria importante, e a gente não atende, a gente não quer saber porque a gente quer, porque quer aquilo que a gente quer. Como criança teimosa e mal educada, que bate o pé insistindo naquilo que é mais necessário. Quando a resposta lhe convém, acha que é ótimo. E quando a psicografia não interessa ou a psicofonia não interessa, acha que aquela resposta não estava correta e segue adiante na sua teimosia, assim como Jerônimo o fez. E finalmente o veículo estancou à frente da casa dos Silveiras. E daí para frente nós vamos interromper agora aqui a aula, porque eu achei melhor dividir. Mas antes disso eu gostaria de deixar uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhe ou não a porta interna. Ou seja, a consciência nós sempre temos, como Jerônimo também tinha. Mas cabe a nós abrir essa porta ou não. Quantas vezes a nossa consciência nos acusa, nos martela, nós estamos errados, não é assim que deve fazer, e a gente insiste. Quantas vezes nosso mentor, nosso guia espiritual está ali do nosso lado, nos ajudando, nos orientando, e simplesmente a gente fecha essa porta. A gente fecha os nossos ouvidos, a gente fecha a nossa mente, achando, gente, eu tô maluca, não paro de pensar nisso. Quantas vezes fazemos coisas que não são elegantes, que não são educadas, e aquilo nos martela a consciência, porque nós sabemos que não foi elegante nem educado, e a gente diz simplesmente, mas eu só respondi assim porque me provocou. Não importa se provocou, o que importa é ter o comportamento educado o tempo inteiro. Porque sabe como nós percebemos, mensuramos uma pessoa educada? É quando no momento dela de irritação, ela se mantém educadamente. Ela se mantém... Eu me lembro uma vez que eu morava em Ipanema nessa época, e antigamente as vagas ainda eram assim, e essa pessoa estava na rua esperando o carro sair da vaga, para quando o carro saísse da vaga ele pudesse entrar. E quando ele se afastou tanto que quando o carro saiu da vaga, o carro que vinha espertamente por fora enfiou o carro na vaga. Eu me lembro que era um senhor alto, magro, muito elegante, e ele virou para a pessoa e falou assim, essa vaga era minha, eu estava esperando. E o rapaz lhe disse que ele sentia muito, mas o mundo era dos espertos.
Gente, eu vi aquele homem dar uma lição de moral. Eu vi, ele estava visivelmente irritado, indignado com o que tinha acontecido. Mas eu nunca estive diante de uma pessoa tão educada na minha vida quanto aquele homem. Porque eu vi o quão ele foi educado em ser da forma irritada dele. Até da forma deselegante dele, ele estava sendo elegante e educado. E educadamente, irritadamente visível, entrou no seu carro e foi embora. E falou um monte de algumas poucas coisas que o rapaz se sentiu tão mal que eu acho que ele só não entrou no carro dele e saiu porque a brutalidade e a má educação dele era tão grande que não permitia que ele tivesse uma posição dessa, lógica e lúcida. Então, a nossa próxima aula nós vamos ver a trágica chegada de Jerônimo em sua casa. Adorei a aula de hoje. Adorei estar aqui. Eu só sinto não poder ler todas aquelas coisas. Eu vou agora botar meu óculos quando eu tiver que ler assim, sabe? Para poder ler os comentários, que esses comentários são muito positivos no momento da aula. Porque eu vejo que vocês escrevem. Vamos fazer esse exercício? Vocês escrevem, eu tento ler o que vocês estão falando e em cima disso eu vou desdobrando e às vezes até perguntas mesmo que vocês podem fazer e eu vou tentando responder as perguntas para que a aula fica de uma forma mais que a gente consiga interagir mais. Eu não quero ser eu e vocês, eu quero que sejamos sempre nós e essa forma, esse novo formato, se vocês concordarem, podemos utilizar na próxima aula. Vocês perguntam e eu gostaria de ler algumas coisas. Muito obrigada, Serrana, excelente aula. Vocês são fofos por me aturarem, por me incentivar a seguir nessa minha missão, que é a divulgação da doutrina. Adorei sua aula de hoje, muito aprendizado. Muito obrigada, Serrana. Obrigada, Rosane. Assim eu fico com vergonha. Essas eu não vou ler. Mas foi um prazer. Gente, cada vez que eu venho aqui dessa aula, meu coração explode de emoção. Explode mesmo. E agora vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus Mestre Amigo, a nossa querida Mãe Santíssima, que nos dá a oportunidade de fazermos parte da sua seara, que nos dá a oportunidade de sermos os seus filhos queridos aqui na Terra, podendo auxiliar esses grupos de espíritos desencarnados pelo suicídio. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar aqui. Obrigada por mais uma aula que nós agradecemos demais. A cada vez que eu estudo, mais esclarecimento vem. Agradeço por todos esses espíritos que estão aqui em minha casa. Esses espíritos que higienizaram a casa aqui do meu filho. Agradeço todos esses suicidas, alguns sendo levados de maca, outros de cadeira de roda e outros que chegaram de macas e cadeiras de rodas, que eu vejo que estão saindo daqui andando. Obrigada, Senhor. Obrigada pela minha mediunidade. Obrigada de poder ver isso tudo, de ter a certeza como nós somos importantes para esse trabalho, que estamos aqui junto contigo, Maria. Só temos que agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão pelo curso que eu estou dando e por todos vocês de estarem aqui conosco, de fazermos uma grande família, família de Maria de Nazaré. Graças a Deus. Boa noite. Ai, desculpa. E até a aula que vem, que vai ser daqui a um mês, e vai ser a segunda parte. Ai, meu Deus, só dou vexame. Que vai ser a segunda parte, que vai ser Jerônimo chegando na sua residência. Quando espero todos vocês, meus amigos e irmãos de caminhada, de hostes, para mais um estudo. Uma boa noite, leiam um capítulo, façam suas perguntas, espero que eu saiba responder, e assim vamos interagindo durante as nossas aulas. Se vocês concordarem, digo ok, e se for assim, para mim já está firmado o nosso novo acordo. Um beijo para todos vocês. Simone, estou acabando de lembrar que eu não fiz nada, que eu combinei contigo de pedir para botar um nome, então você vai ter de novo que fazer isso, tá?
Um beijo, queridos. Um beijo, um beijo, um beijo. Que os bons espíritos fluidifiquem todos os alimentos e água na casa de vocês. E que cada gota de cada água e comida, ali estará o remédio do corpo e do espírito. Uma boa noite.